E como o Léo falou, estamos aqui numa última parte desse bloco. Sei que vocês já estão um pouco cansados, então não vou falar mais do que 3 horas. Tá? E vou falar sobre esse tema, avaliação. Um tema complexo, às vezes muito polêmico. Né? Um tema que deixa as discussões na escola um tanto quanto acalorado. Mas tranquilizo vocês, esse envolvimento com a avaliação, o único efeito colateral que tem é fazer perder os cabelos, nada mais. Renato nos acaba de decir, como para traducir el chiste, que el único efecto colateral que tiene el proceso de evaluación de las escuelas es que uno pierde el cabello. Muito bem. Renato, você tem que falar um pouquinho mais devagar, eu acho. Deixe comigo. Então, pretendo explicar para vocês como que é o processo de avaliação no UNO. Um processo que se agrega aos demais, digitalização, formação, e sustenta os 2 programas que temos, B e C. Acompanharam isso durante todo o dia, todas as apresentações. Essa foto que eu coloco aqui e compartilho com vocês é talvez o slide mais importante da minha apresentação, da minha conversa com vocês sobre avaliação. Ela nos faz refletir sobre qual é a concepção da avaliação no UNO Internacional. A própria palavra avaliação, ela já traz o significado que o UNO quer trazer para nós em termos de avaliação. Avaliar, agir. Evaluar, action. Avaliar não se restringe a medir. Avaliar tem que estar junto com agir. Portanto, quando falamos de avaliação no UNO, falamos de resultados. Falamos de um diagnóstico, porém de um diagnóstico que caminha junto com a ação. Ação nossa, ação de vocês. Não dá para ir ao médico, como essa foto, né? Uma consulta ao oftalmologista. Ele nos apresentar um diagnóstico e nós não providenciarmos os óculos ou não agirmos no dia a dia como ele nos orientou. Assim é o processo de avaliação no UNO. Avaliar e agir. Uma dupla, 2 palavras que se resumem em resultado. Resultado que vão ser entregues a vocês da sua escola, do seu contexto, dos seus pais, né, familiares, alunos, professores, para ajudá-los na gestão. E por que eu coloquei uma foto de uma moça fazendo um exame num oftalmologista? Por que não uma criança respondendo a um teste? Porque a avaliação não é uma prova. A avaliação não é para punir, a avaliação não se resume a responder testes. A avaliação é diagnóstico, a avaliação é ação. Isso é para provocar vocês e dizer que se o UNO formou tantas parcerias, não seria em avaliação que ele iria deixar de buscar parceiros externos, como um médico, especialista no ato de produzir diagnósticos, especialista, conhecedor, estudante, que todos somos, mesmo já com 15, 20, 50 anos de carreira, continuamos estudando. Esse é o processo de avaliação aqui no UNO. São empresas, são parceiros que têm
a tecnologia apropriada para avaliar, que tem as técnicas mais atuais para avaliar, que tem especialistas no assunto, tal como confiamos em um médico quando a gente o procura. Esse diagnóstico é externo. Então guardem bem isso. Essa avaliação, esse processo, um dos 3 processos que o UNO tem, não é para substituir a avaliação que seus professores, seus docentes já fazem em sala de aula. Não se trata disso. É um jogo complementar, tal como o médico. Ele nos ajuda, a gente precisa se ajudar. Ele propõe um diagnóstico, mas a gente precisa tomar o remédio em casa. Aqui, o nosso combinado tem que ser igual. Essas empresas parceiras que logo eu vou apresentar, vão nos ajudar com uma avaliação externa, um olhar de quem está de fora. Mas a sua escola continuará avaliando como já faz rotineiramente. Não se trata de substituição. E quando Renato, deixe para mí só un minutinho. Claro. Les voy a dar algunos tips de vocabulario. Bienvenidos al mundo de la red latinoamericana. Así que hay aplicaciones en el iPad que pueden ir bajando para ir aprendiendo a acomodar el oído al portugués. Parceiro. Parceiro quiere decir aliado. Crianza. Crianza quiere decir niño, alumno. Avaliación quiere decir evaluación. Yo creo que con esos 3 términos ir apuntalando el discurso de Renato. Vamos a seguir adelante y yo cada tanto voy a ir rescatando algunos elementos de vocabulario que van a permitir poco a poco ustedes comprender más a fondo lo que habla Renato. Renato, adelante. Obrigado, Pablo. Obrigado, porque isso é importante. A gente precisa se comunicar para que essa mensagem seja compreendida. E eu enfatizei nessa minha última fala um dos fatores mais importantes e que às vezes a gente fica com medo mesmo. Será que o UNO vai entrar dentro da minha sala de aula e fazer avaliação no meu professor? Não é isso. A avaliação que aqui está sendo proposta é um conjunto de indicadores de todo aquele sistema que lhes foi apresentado durante o dia de hoje. Vejam, 5 tipos distintos de avaliação. Claro, se falamos em bilinguismo, programa BI, é preciso haver uma avaliação para o inglês. Se falamos em digitalização durante todo o dia, tecnologia, iPad, estrutura e novo paradigma de se produzir e de se interagir com conteúdo, é preciso ter uma avaliação de digital. Se falamos que UNO ensina por competências, é preciso haver uma avaliação de competências. E se o UNO reconhece que é com seres humanos que estamos tratando, com habilidades distintas, com emoções que afloram em momentos distintos, é preciso avaliar também o lado emocional, essas habilidades, tal como agora, quando eu estou aqui falando para vocês, se eu não conseguir controlar o meu emocional, ficaria nervoso e não ia conseguir passar a mensagem que eu estou tentando. Então, o lado emocional também precisa ser olhado. A gente precisa enxergar o ser humano como um conjunto. Um ser que tem várias facetas, tem várias características e que todas precisam de informações. É isso que apresentamos. 5 tipos. Quais são eles?
primeiro, uma avaliação do programa BI. O primeiro refere-se à questão do bilinguismo. O segundo, avaliação do perfil e potencial de aprendizado. Aquilo que eu disse para vocês, pessoas diferentes podem aprender de maneiras diferentes. O terceiro, seguindo a mesma linha do PISA, aquela avaliação internacional que nos serve de referência, avalia competência matemática e de leitura na língua pátria, uma vez que estamos aqui falando em espanhol, em português, é disso que se trata ali, a avaliação de competência leitura. O quarto, a questão da avaliação institucional. Nós acabamos de ouvir Alfred, que salientou quanto que o processo de formação estará presente no dia a dia das nossas escolas. Bom, então vocês, gestores, precisam ter uma visão, ajuda com indicadores que proporcionem a melhor tomada de decisão. E o último, aqui denominado de vitalidade digital, uma vez que todo esse organismo está estruturado sobre um processo digital, a gente precisa olhar se ele está funcionando bem. Essa é a estrutura. Por isso eu não coloquei uma foto de uma criança fazendo uma prova. São diagnósticos. E para cada um deles, um parceiro, uma empresa que vai ajudar as escolas, ao UNO, na sua execução. Só un minutinho, Renato, só un minutinho. Vamos lá. ¿Cómo vamos? ¿Van logrando seguir a Renato? Vamos a hacer alguna ayuda más. Falar, hablar. Fazer, hacer. Preciso é preciso, necesito. Eu acho que ele vai pouco a pouco fazendo algum link com vocês. Yo voy a intentar rescatar cuando hay alguna palabra muy extraña, pero voy a intentar no interrumpirlo. El apoyo en español escrito en las láminas creo que ayuda, y Rodrigo me pide que haga una aclaración que parece bastante evidente, pero vamos a hacerla igual. Que Renato hable en portugués no quiere decir que las evaluaciones que hagamos en sus escuelas vayan a ser en portugués, por supuesto. Solamente es una expresión de la internacionalidad de UNO Internacional. Adelante, Renato. Obrigado. Então, estava eu mencionando as empresas que são parceiras do UNO e me recordo de Isaac Newton. Quando ganhou o prêmio de Sir, uma das coisas que ele disse em seu discurso é que só conseguiu enxergar, ver mais longe, porque estava apoiado em ombros de gigantes. Assim é o jeito de conduzir do UNO. Não tenta fazer sozinho. O UNO é de juntos. O UNO é de conjunto. Todo um conjunto indo para o mesmo lado. Então essas empresas são especialistas em avaliação nas suas áreas. Uma é expert em avaliação de competências, outra de inglês. O UNO se junta a essas empresas para enxergar mais longe, enxergar e fazer vocês, suas escolas, enxergarem mais longe. Cambridge, Lexium, avalia. Como que é a parceria com cada uma delas? Cambridge. Cambridge é o parceiro que vai nos trazer indicadores sobre a competência comunicativa em inglês. Um certificado internacionalmente reconhecido. Compreensão leitora e produção escrita. Compreensão auditiva. Fluidez ao falar. Ou seja, quando Mimi citou aqui que
aprender outra língua é aprender a se comunicar nesta outra língua, vocês terão informes, relatórios individuais de cada aluno no que se refere à competência em inglês, uma vez que esse é um dos programas de UNO. Tá? Serão avaliados alunos do 5º ano, primária, e especificamente aqui na Colômbia, na Colômbia, melhor dizendo, com o aval, com o apoio do Conselho Britânico. É ele que vai ajudar nessa operação de aplicar esta avaliação para o UNO Internacional. Essa chancela que já é reconhecida por vocês e que já tradicionalmente é utilizada na Colômbia, também acompanha o UNO Internacional na avaliação de inglês. Lexium. Lexium é uma variação muito poderosa. Lexium vai colaborar com indicadores do perfil e do potencial de aprendizado de cada um dos seus alunos. Quais são as habilidades intelectuais que eles têm? É a oralidade? É a capacidade de escutar? É a escrita? Somos diferentes. Reparo, enquanto eu estou falando, uns estão olhando para mim, outros estão anotando, outros estão dormindo, mas esse deixa para lá. Somos diferentes. E a gente precisa conhecer nossos alunos para poder atuar melhor com eles. Lexium proporcionará indicadores dessas habilidades intelectuais de cada um dos seus alunos. Mas também as emocionais. Queremos formar um ser integral. Queremos formar, de fato, um ser humano que se emociona, que tem medo, que tem vergonha, que tem coragem, que é empreendedor. Então precisamos conhecer para respeitar e para desenvolver, desarrollar aquilo que ainda não cresceu em um ou outro aluno. E até mesmo a questão da velocidade e compreensão leitora é avaliada por Lexium. Vocês têm, portanto, um mapa das preferências de aprendizagem de cada um de seus alunos. Uma avaliação muito detalhada, com informes individuais e que proporciona um trabalho bastante sólido do ponto de vista pedagógico, porque você atua conhecendo a pessoa que está na sua frente e não tratando todo mundo da mesma forma, como se todos, só porque estão numa mesma sala ou numa mesma escola, fossem iguais. As avaliações que Lexium aplica estão aqui representadas nesse quadro. Vocês vão ter isso com detalhes, tá? Depois nas visitas que receberão em suas escolas. Eu estou tomando cuidado aqui entre os dois lados. O lado de apresentar a avaliação e o lado em que o tempo é pouco. E talvez se eu entro demais no detalhe, como o Pablo citou no primeiro dia, ao final o que vocês entenderão, não é mais teoria da relatividade. Então, eu peço a compreensão de vocês no sentido de que alguns detalhes dessa minha fala vão ser esclarecidos depois. Tá? Mas aqui vai um quadro com quais avaliações e para que alunos Lexium trabalha. Bom, já falei de duas. Avaliação do inglês, avaliação de habilidades intelectuais e emocionais.
Vamos para Renato, vamos fazer um minutinho. Vamos consolidar vocabulário. Vamos lá. Quando Renato fala a gente, está diciendo nosotros. Que eso es algo que a mí me costó mucho entender, porque uno piensa que en español cuando dice a gente se refiere a los otros. Somos nosotros a gente. Y eso organiza mucho la manera de escuchar a Renato. Para adelante. Graças. A terceira, avalia. Essa empresa contribui com duas avaliações distintas. A primeira, mais cognitiva. Como está o desenvolvimento de competências de matemática e de leitura de seus alunos, tal como o PISA faria uma medida deles. Então, observem que o UNO está proporcionando a vocês uma avaliação de resultado, de desempenho desses alunos, tal como esse programa que é internacionalmente reconhecido e já citado aqui nesse evento. O foco são nessas duas competências básicas e, atualmente, são os alunos de quinto primária, 10 anos, que participam dessa avaliação. Nós já estamos produzindo, junto com a empresa Avalia, avaliação para aquelas escolas que terão terceiro secundário, alunos de 14 anos, a avaliação também nos moldes do PISA. A outra contribuição da empresa Avalia é uma avaliação institucional. Ouvir vocês, os maestros, os familiares e os próprios alunos. Eu coloquei essa imagem para que fique bem marcado. É uma avaliação 360 graus, perguntando a mesma coisa para pessoas diferentes. O que o professor entende da qualidade da escola, o que o pai entende da qualidade da escola. Qual é o nível de dedicação dos alunos. Uma percepção da equipe de gestão. Observem que isso funciona até como uma avaliação própria. A equipe de gestão, na visão de alunos e professores, são mais de 40 indicadores que vocês receberão desses 4 públicos: alunos, professores, diretores e padres, familiares. Por isso, uma avaliação 360 graus. Só um minutinho, Renato, vou fazer uma... Olhar, ver, ouvir, escuchar. Y esto no es una traducción. Renato Yu dice, además de ser el subdirector general del proceso de evaluación del Sistema 1, es el director general de Avalia. Es decir, así como Freddy, además de ser el director general del proceso de formación en Sistema 1, es director general de una escuela, Renato viene del mundo de la evaluación y hoy mismo está ejerciendo en directo la gestión de director general técnico, además, de Avalia, que no solo tiene una sociedad, una parcería con UNO, sino que tiene de clientes a estados de Brasil y hace evaluaciones y aplicaciones de pruebas nacionales y estadales en Brasil. Quinto e último tipo, porque o Léo já está me olhando aqui, é a avaliação do processo de digitalização. O próprio UNO Internacional se incumbirá, será responsável por essa avaliação. Como? Acompanhando o dia a dia da plataforma digital que será disponibilizada para vocês. Número de entradas,
tipo de atividade, nível de atividade, ou seja, toda a interação via plataforma digital será acompanhada para que dia após dia esse processo possa contribuir, esteja ajudando e não sendo uma burocracia, um entrave no nosso dia a dia. Todos os membros, todos, até os pais. Ricardo comentou isso. Todos terão uma clave e, portanto, todos precisam mostrar como está a sua interação com a plataforma digital. E aí eu termino dizendo que este é um processo. Temos mais 2 e 2 programas. Tudo isso, esse conjunto, é que se constrói, que elabora uma educação do século XXI. Todas essas coisas formam uma. Por isso que a gente faz assim quando tira uma foto do Uno, que é para dizer que esses vários processos, nós, os vários atores, somos um só, com a mesma intenção. Uma educação do século XXI. Obrigado.